Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre historiografia literária. E no assunto de hoje vamos abordar sobre a escola literária do romantismo, com principal ênfase no romantismo brasileiro. Vamos lá. Para entender como surgiu a ideologia romântica, nós temos que voltar à segunda metade do século XVIII para a Europa Ocidental, principalmente nos países da Itália, França, Alemanha e Inglaterra. Nesses países, uma transformação socioeconômica e cultural estava acontecendo, e esses dois fatores ficaram conhecidos como a burguesia moderna. A burguesia moderna não é nada mais nada menos que o sistema capitalista em que nós vivemos hoje. E na época, essa nova ideologia, concepção de estruturação social, deu origem também a vários inventos e tecnologias. Com isso, uma mão de obra deveria se especializar para determinada máquina ou determinado serviço. E mais tarde, a Europa ficaria conhecida nesse cenário como a Revolução Industrial. Com esse invento de novas tecnologias, a industrialização também sofre várias influências no ramo, principalmente na área de imprensa, o que facilita a circulação de livros, jornais, ou seja, esse material não era mais adquirido somente pela aristocracia. Com esse aumento do número de leitores, aumenta também a importância do folhetim, que era uma modalidade de escrita onde vinham inseridos nos jornais vários capítulos de novelas e romances, na qual a continuação iria se dar no periódico seguinte. E os leitores, querendo saber da continuação da história, continuavam a comprar esses periódicos, dando maior lucro não só para as empresas de jornais da época, assim como para os escritores, que na época só sobreviviam com este dinheiro. Se a literatura então ganhava um novo público e os escritores para esse público tiravam seu sustento a partir dessas publicações por folhetins, novas ideologias sobre a temática dos textos, como eram conhecidos antigamente, foram mudadas, com temáticas exclusivas. Com uma sociedade capitalista envolvida na rotina de trabalho, essas novas ideologias elas são para exigir novos direitos, disputa de espaços, e os autores que abordam essas temáticas, eles começam a voltar para si mesmo, ou seja, eles têm uma característica individualista. Com esse novo escritor voltando para si mesmo, ele aflora a sua subjetividade. E essa relação do próprio eu lírico com o eu escritor aflora mais uma característica do romantismo, o sentimentalismo. E essas novas ideologias elas são apresentadas em vários livros que circulavam na época. Um dos livros que é considerado o marco inicial do romantismo na Europa, escrita em 1774, é a famosa obra de Johann Wolfgang von Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa história conta das desaventuras desse rapaz em amar uma moça que já era comprometida. E percebendo o fato de que o seu amor não seria correspondido, ele simplesmente cometeu suicídio. E com a circulação do livro pela Europa, muitos dos leitores, além de cultivar os hábitos do personagem, vestindo, tendo os mesmos costumes, também muitos se suicidaram. Na França, uma obra que destacou muito bem a desigualdade que o povo francês vivia, logo após o advento da Revolução Francesa, foi o livro Os Miseráveis, escrito por Victor Hugo. Mais tarde, na Inglaterra, em 1788, nasce o Lord Byron, que abordou mais tarde o que seria conhecido como a segunda geração do romantismo, ou a geração ultrarromântica. Nos versos desse escritor, o Lord Byron abusava dos traços pessimistas, tendo refúgio na natureza, na morte, no satanismo. Lord Byron, revolucionando com a geração ultrarromântica, essa também ficou conhecida como a geração mal do século. Com essa ideologia alastrada pela Europa e depois com a vinda da família real para o Brasil, em 1836, Gonçalves de Magalhães inaugura o romantismo no Brasil com a obra Suspiros Poéticos e Saudade. O romantismo do Brasil trilhou caminhos parecidos. Exaltou o lado sentimental e emocional do homem, a subjetividade, se preocupou com os problemas sociais,
No Brasil, o romantismo é marcado em 3 gerações. A primeira é conhecida como a nacionalista ou indianista. Embora Gonçalves de Magalhães tenha introduzido a literatura romântica no país, Gonçalves Dias foi quem a consolidou. A exaltação da natureza, o retorno ao passado, a figura do índio como representante da nacionalidade brasileira. Gonçalves Dias ficou muito famoso com a obra Canção do Exílio, publicada em 1847. A segunda geração, igual da Europa, marcada pelo Lord Byron, traz no Brasil autores como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, que também ficou conhecido como o Mal do Século. Desses citados, Álvares de Azevedo teve o seu papel mais forte. Nascido em 1831 e falecido em 1852, deixou vários escritos marcados pelo egocentrismo mórbido, satanismo, pelo culto aos cadáveres e pela atração da morte em todas as formas. Na prosa, escreveu Noite na Taverna, uma obra que foi publicada póstumamente em 1855. Um dos seus famosos poemas se chama Se Eu Morresse Amanhã. É encontrado na coleção Poemas Malditos, também publicado póstumamente. A terceira geração é marcado pelo principal poeta candoreiro, Castro Alves. Mais tarde, ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Esses principais autores foram os que introduziram o gênero romantismo, mas ainda voltado por uma abordagem poética. Vamos conhecer agora como o gênero romance se consolidou no nosso país. A partir de 1830, os romances primeiramente circulados na Europa começaram a ser traduzidos. O modelo de escrita igual da Europa seguia o modelo de folhetins. Desses principais romancistas destacam-se Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Manuel Antônio de Almeida. Vamos explicitar aqui um somente, José de Alencar. Ele foi o responsável de introduzir várias vertentes do gênero romance. Romance urbano, histórico, indianista, regionalista. Um romance que o deixou muito famoso após o seu sucesso em O Guarani, Iracema, fez com que José de Alencar atingisse todos os seus objetivos em relação a ser um escritor nacionalista. Uma obra dele também de muito prestígio, classificada como romance urbano, é a obra 5 Minutos. Nessa obra, você consegue perceber alguns traços de uma personagem que é completamente encaixável ao contexto do romantismo quando ele surgiu na Europa, com os traços individualistas, sentimentalistas e subjetivos. Por ser um romance urbano, retrata também os hábitos e costumes da sociedade daquela época, contextualizada no Segundo Reinado. E a obra tem uma narrativa muito fluídica, que passa por vários clímax, fica como uma sugestão de leitura a todos vocês. Que tal agora fazer um comparativo sobre o romantismo na Europa e os seus reflexos na sociedade brasileira? Basta analisar quais dos escritores europeus iniciaram a primeira geração romântica lá e o que isso trouxe de consequência para o Brasil. O que influenciou Gonçalves de Magalhães a introduzir a sua obra romântica Suspiros Poéticos e Saudades. Por que Álvares de Azevedo se assemelhou tanto com a escrita do Lord Byron? E baseado em que Castro Alves quis lutar pela abolição dos escravos na sua literatura tão subjetiva e patriota. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.